A argumentação, ou porque sim não é resposta. Podemos convencer as pessoas com textos de diversos gêneros. Propagandas, artigos de opinião em jornais, artigos de divulgação científica, discursos religiosos e políticos, conversas com os amigos, pais, pessoas mais velhas, etc. O que convence você de alguma coisa? O que me convence mais são pessoas que estudaram, que sabem do que estão falando também. Utilizar bons argumentos é, sem dúvida, uma maneira de convencer as pessoas. Mas você sabe o que é argumentar? Argumentar é apresentar fatos, razões, ideias, provas que validem determinada afirmação ou ponto de vista. Pode ter o objetivo de convencer alguém. Então o argumento pode servir para convencer, fazer alguém mudar de opinião ou comportamento. Certo, mas como reconhecer um bom argumento? Como saber se não se trata de uma impressão pessoal? Os argumentos podem ser de dois tipos, objetivos e subjetivos. Os argumentos são objetivos quando se baseiam em fatos concretos, em dados científicos e em citações de especialistas. Segundo dados do IBGE, a densidade demográfica no Brasil em habitantes por quilômetro quadrado é de 22,43. Quando a ciência diz alguma coisa, eu acho que é verdade. Eu gosto que a pessoa me fale a fonte, porque aí eu vou saber se é verdade ou não. Os argumentos também podem ser subjetivos quando são elaborados com base na vivência pessoal e na experiência ou na observação da realidade. Mas perceba, isso não tem nada a ver com... Eu acho que é assim porque todo mundo faz desse jeito. Porque sim, não é? Conhecer essa diferença entre os tipos de argumento é importante para construir uma boa argumentação. Eu gosto de explicar as coisas para as pessoas quando eu vejo em revistas, TV, jornal. Afinal de contas... Porque sim não é resposta. Para você perceber um pouco mais como se dá a argumentação no cotidiano, vamos analisar agora alguns trechos de entrevistas. Tente perceber como os argumentos são construídos em falas mais ou menos espontâneas. A pergunta feita foi: como incentivar crianças e jovens a ler? Por que isso é importante? Veja a resposta da escritora Tatiana Belink. Eu acho que tem que expor o livro à criança e a criança ao livro. A criança deve viver cercada de livros. A família deve ter livros em casa. Os pais devem ler. Se a criança não vir o livro, não vai se interessar. E agora, a resposta do escritor Marcelo Maluf. Eu acho que o incentivo à leitura deve vir acompanhado do gosto por ouvir histórias. O livro deve ser um objeto de afeto, de paixão e prazer. Você percebeu que os entrevistados começaram suas respostas dizendo "eu acho". Isso indica que estão em uma situação informal de fala. A entrevista oral muitas vezes apresenta o ponto de vista ou opinião do entrevistado, e é comum que tenha uma linguagem informal. Mas essa opinião tem de ser bem argumentada, não é? Perceba que eles usam argumentos claros, baseados na experiência deles como escritores. Agora, veja outro tipo de resposta para a pergunta: como incentivar crianças e jovens a ler? Só há uma maneira de nos tornarmos leitores: lendo. E essa atitude é cultural. Ela não nasce conosco. Tem que ser desenvolvida e sempre alimentada. O entorno cultural em que a pessoa vive é determinante para que a habilidade de ler tenha chances de crescer. Observe que essa resposta de Elizabeth Serra, profissional que trabalha com incentivo à leitura, baseia-se em informações obtidas a partir de pesquisas científicas. Além disso, a linguagem da pesquisadora é mais formal, pois o texto foi escrito para ser publicado em meio escrito. Agora que você refletiu um pouco mais sobre a argumentação, que tal responder a pergunta: como incentivar as crianças e os jovens a ler? Vale falar de sua experiência pessoal, mas sempre procurando construir argumentos claros e precisos, certo?